Queridos irmãos, é um privilégio, um prazer estar com os irmãos nessa noite e poder compartilhar a palavra do Senhor. Antes de meditarmos na palavra de Deus, duas palavrinhas. Em primeiro lugar, quero parabenizar a igreja pelo aniversário de organização da Igreja Presbiteriana do Jardim P, uma igreja que faz parte também da nossa história. Eu, antes de vir para esse presbitério, cheguei aqui nessa igreja, com irmãos desta igreja em um acampamento. Estava o reverendo Ageu, com o reverendo Fulton. Nós participamos de um acampamento, eu fui palestrante enquanto era seminarista e os jovens desta igreja estavam ali naquele acampamento. Então, aí nós começamos a nossa relação com os irmãos aqui no nosso presbitério. Depois disso, eu fui seminarista na Pauliceia e depois assumi a igreja, fui pastor por 9 anos ali na Pauliceia. Então é uma alegria muito grande para nós voltarmos aqui, estarmos aqui e poder felicitar a igreja pelos 24 anos de organização e rogar as ricas bênçãos do Senhor, que Deus continue abençoando, que esta igreja continue firme, forte e que cresça para a glória do Senhor e para a salvação e transformação de muitas vidas nesta região. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, sinta-se abraçado, felicitado pelo aniversário da Igreja Presbiteriana do Jardim IP. Segunda palavra é gratidão. Nós, como disse o reverendo Valmir, somos missionários desta igreja, somos apoiados por esta igreja e queremos agradecer aos irmãos pelas orações. Os irmãos têm sustentado o nosso ministério através das orações e nós não podemos deixar de agradecer esse apoio que temos recebido. A cada dia o Senhor nos fortalece, a cada dia o Senhor supre as nossas necessidades, a cada dia o Senhor coloca no nosso coração uma nova mensagem, e isso é por causa das orações dos irmãos. É porque os irmãos acompanham o nosso ministério de perto, sempre clamando a Deus pelas nossas vidas. E agradecemos as ofertas. Os irmãos têm participado também no nosso sustento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam que a igreja do Jardim P nos ajudou a plantar uma igreja em Santiago. Estava falando aqui com a Viviane, ela está com um parente ali no Chile, viajando, está de lua de mel. E eu falei para ela, puxa, mas nem para falar com a gente, pedir alguma dica, Agora está lá ralando, Não está ralando não, está regalando, Mas assim, nós temos ali no Chile, em Santiago, uma igreja que nós plantamos, Essa igreja é filha do Jardim IP. Então é muito importante os irmãos entenderem isso, que existe apoio, existe oração, existe lutas, muitas, mas também o Senhor, pela sua graça, nos dá os frutos, E nós precisamos celebrar e comemorar estas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós realizar. Então, agradecemos os irmãos pelo apoio que recebemos desta igreja. E como nós dissemos no momento do cântico, agora temos um novo desafio de ir para um novo país, Nova Zelândia, e realizar o mesmo trabalho de plantação de uma nova igreja na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Estamos aqui no Brasil porque as fronteiras da Nova Zelândia se fecharam. Nós estávamos em Santiago com as malas prontas, os vistos aprovados, as chaves do carro, do apartamento para entregar, porque íamos viajar, íamos mudar para Nova Zelândia, e as fronteiras se fecharam faltando 12 dias para a nossa viagem. Isso foi em março de 2020. Então nós tivemos que ficar no Chile, Graças a Deus a igreja que nós plantamos nos abraçou, e nós ficamos esperando 2020, não abriram as fronteiras, voltamos para lá, viemos de férias, voltamos em 2021, ano passado, e continuamos apoiando a igreja que nós plantamos ali. E este ano nós entendemos, nós dissemos, chega, agora temos que deixar a igreja. Este ano assume um novo pastor, aquela igreja ali no Chile, e nós viemos para o Brasil para fazer esse trabalho de preparação para ir para a Nova Zelândia. Nós estamos visitando igrejas com vista a que mais igrejas se tornem parceiras do nosso projeto, porque por causa da pandemia nós precisamos de mais apoio. Segunda coisa que nós temos feito, estamos visitando as igrejas que são parceiras do nosso projeto, é por isso também que nós estamos aqui hoje.
com a nossa família, né? E é um prazer, um privilégio estar aqui para compartilhar com os irmãos e poder também dar essas informações. E em terceiro lugar, estamos estudando muito inglês. Toda semana nós temos aula, aliás, todos os dias, né? De segunda a sexta temos 1h30 de aula e temos que estudar muito todo dia, porque queremos adiantar esta etapa. A gente sabe que lá na Nova Zelândia a gente vai ter que estudar o inglês também, mas nós estamos tentando adiantar o máximo aqui para chegar lá na Nova Zelândia e não passar muita vergonha, né? Porque o nosso inglês, principalmente o meu e da Fabiana, ainda é muito ruim. As crianças estão bem melhores, né? Mas nós estamos nessa luta. E a previsão, irmãos, de abertura das fronteiras é a seguinte: nós, até o final do ano passado, não tínhamos ainda uma previsão. Mas no final do ano passado, o governo da Nova Zelândia anunciou um plano de reabertura. Então as fronteiras já estão sendo abertas. Essa semana o governo anunciou que neste mês de março eles vão começar a receber trabalhadores que trabalham por períodos curtos, né? Então, graças a Deus, o plano está se cumprindo e nós temos dito às igrejas que a nossa expectativa é ir para a Nova Zelândia agora no segundo semestre. Não sabemos ainda quando, porque também ficamos sabendo que temos que tirar os vistos novamente. Então vamos ter que aplicar o visto, esperar a aprovação, para depois mudarmos então para a Nova Zelândia. Então, meus irmãos, por todos esses motivos, pedimos que os irmãos continuem orando por nós e participando do nosso ministério. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado pelo apoio. Vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Eu vou fazer a leitura dos versículos 11 ao versículo de número 15. Mas nós vamos meditar apenas nos versículos 13 a 15. Leamos então a palavra do Senhor, Romanos capítulo 10, versículos 11 a 15, diz a palavra de Deus: Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém, meus irmãos, que o Senhor abençoe a meditação que nós faremos na sua santa palavra. O tema da mensagem desta noite é o seguinte, irmãos: impactante salvação, urgente missão. Impactante salvação, urgente missão. É disso que o nosso texto que foi lido, nos fala. Irmãos, é tão impactante a obra da salvação realizada por Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas, que nós deveríamos retribuir ao Senhor a cada dia. Nós deveríamos agradecer ao Senhor com todas as nossas forças, e não há forma de agradecer a Deus pela salvação extraordinária que Ele realizou nas nossas vidas. Nós somos salvos por Deus, somos salvos pela sua graça por meio da obra de Jesus Cristo. E o que nós recebemos na nossa salvação é a nossa reconciliação com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus e somos herdeiros com Cristo. Nós passamos a possuir a posição de Jesus Cristo ao lado do Pai. Esta salvação é extraordinária,
porque foi completamente conquistada e realizada por Cristo para nós. Nós não deveríamos medir esforços para retribuir e agradecer a Deus pela obra de salvação que Ele fez nas nossas vidas. A salvação é algo impactante, é algo impressionante. Mas também, irmãos, neste mundo perdido que nós vivemos, é tão importante e urgente compartilhar esta salvação, que nós, como seguidores de Jesus, deveríamos investir toda a nossa vida e tudo que nós temos para poder pregar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Eu repito, a missão é tão urgente, a nossa responsabilidade de pregar a palavra é tão urgente, que nós deveríamos dedicar toda a nossa vida e tudo que nós temos para que o Senhor nos use para salvar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós vivemos no mundo perdido. Porque nós fomos alcançados pela graça. E ao nosso redor as pessoas estão se perdendo, sem conhecer a salvação em Cristo Jesus, sem receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então é disso, irmãos, que o texto nos fala, é disso que o apóstolo Paulo nos fala nesse texto. Antes de entrar no texto, eu quero falar um pouco sobre esta carta de Paulo aos Romanos. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Romanos. E Paulo escreveu esta carta porque ele queria visitar a igreja em Roma. Paulo não conhecia bem a igreja. Então Paulo diz no começo desta carta que ele queria visitar aquela igreja. Em segundo lugar, Paulo diz que ele queria, visitando aquela igreja, ele queria compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Ele queria mostrar para os irmãos a mensagem que ele pregava. Mas é muito interessante, irmãos, que o propósito de Paulo ia mais além. E é muito importante a gente entender esse contexto da carta aos Romanos. Paulo diz lá no final da carta, no capítulo 15, versículo 28, ele diz que, visitando a igreja e compartilhando a palavra, ele queria ser enviado pelos romanos para pregar o evangelho na Espanha. Então Paulo, ele quer que a igreja de Roma envie ele como missionário. Então é muito importante, é muito interessante entender, irmãos, que o contexto da carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta tão profunda, é uma carta onde Paulo fala sobre como acontece a nossa salvação. É uma carta onde Paulo trata de forma tão detalhada tantas coisas. Mas esta carta tão profunda, ela tem como contexto o cumprimento da missão. Paulo, ele é um pregador, ele é um mestre, ele é um teólogo, um profundo conhecedor das coisas de Deus, mas Paulo é um missionário. E é muito interessante, irmãos, o que o apóstolo Paulo faz nesta carta. E o que o apóstolo Paulo quer como propósito com aquela igreja. E nós hoje precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender que precisamos de profundidade, precisamos entender as coisas de Deus, a vontade de Deus, a salvação do Senhor nas nossas vidas. Mas nós temos que entender também a nossa responsabilidade de compartilhar o que nós temos recebido neste mundo perdido que nós vivemos. Nós, como igreja do Senhor, assim como Paulo estava mostrando para os romanos, nós temos uma responsabilidade neste mundo. Nós temos um propósito e nós temos uma função. O Senhor Jesus Cristo já disse muito claramente para nós, para os seus discípulos, né? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo faz nesta carta? Paulo escreve a carta aos Romanos adiantando a sua visita. Ele mostra na carta qual a mensagem que ele pregava. Porque ele queria que a igreja conhecesse a mensagem, para que a igreja depois enviasse ele como missionário. E o que Paulo fala nessa carta aos Romanos? Nos primeiros capítulos, Paulo mostra que todos os seres humanos
todos os seres humanos, sem exceção, tanto os judeus como os gentios, eles somente podem ser salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Ninguém escapa. Todos estão destituídos da graça e da glória de Deus. Todos nós necessitamos da fé, da obra de justificação de Cristo para ser salvo. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, Paulo diz, especialmente no capítulo 4, que o que ele está dizendo, né? Ele diz, a salvação é pela fé e a salvação é pela graça de Deus. A salvação não está em nós, mas é um presente que Deus nos dá por meio de Jesus. Paulo diz, isso não é uma novidade que eu estou inventando, mas a Bíblia sempre falou disso. Sempre a salvação foi pela fé. E ele fala de Abraão, né? Abraão creu, e ele foi justificado, porque ele creu na promessa de Deus. No passado, quem era salvo, os nossos antigos eram salvos, porque criam no Cristo que haveria de vir. Mas era somente pela fé. Sempre foi pela fé, e sempre foi pela graça, e sempre foi pela promessa. E agora nós somos salvos pela fé na obra que Cristo realizou no passado. E a salvação não pode ser diferente. E depois, irmãos, antes de chegar no nosso texto, do capítulo 5 até o capítulo 8, Paulo mostra como esta salvação em Jesus, como esta justificação pela fé, como esta salvação pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, como ela é eficiente, como ela é eficaz. Porque o que Paulo diz? Que a nossa justificação, ela traz paz com Deus, ela traz salvação, porque ela nos limpa dos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, em Cristo nós somos justificados. A nossa salvação em Cristo traz santificação, traz liberdade, verdadeira liberdade, traz vitória espiritual sobre Satanás e sobre o reino das trevas. Ou seja, Paulo mostra do capítulo 5 até o capítulo 8 como a obra realizada por Cristo, como ela é perfeita, como ela é completa. E nós não precisamos de nada mais, porque Jesus Cristo é suficiente. Então, irmãos, diante disso, nós chegamos aí no capítulo 9 e no capítulo 10. O que Paulo fala? Por que Paulo fala estas coisas nesses capítulos? Paulo volta a falar dos judeus. No capítulo 9, Paulo mostra que ele está muito triste com o povo judeu, porque são os conterrâneos do apóstolo Paulo. E Paulo diz, eles são pessoas zelosas de Deus. Eles são pessoas religiosas. Mas eles estão perdidos, porque eles não têm Cristo. E isso, irmãos, é muito impactante, porque Paulo mostra que não existe outra forma de nós recebermos a salvação. Não existe nada que nós possamos fazer. Os judeus, que povo importante, não é? Eles são a descendência de Abraão, a descendência dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Eles são o Israel de Deus do passado. Mas se eles rejeitam a Cristo, eles estão perdidos. Porque a salvação de Deus se cumpriu em Cristo. Porque a lei do passado se cumpre em Cristo. Porque os rituais do passado se cumprem em Jesus. Então, se não existe fé em Jesus, não existe salvação. E, meus irmãos, é nesse contexto que vem então o texto que nós lemos aqui. E o que Paulo vai mostrar nesse texto? E é o que eu quero deixar com os irmãos nessa noite. Paulo vai mostrar para a igreja dos romanos e para nós também nos dias de hoje, que a salvação do pecador é uma obra impactante.
Mas por causa desta mesma obra, a missão que nós temos como igreja é urgente. Paulo não separa as coisas. A obra de salvação do pecador depende da nossa missão. Paulo vai unir estas duas coisas. Por isso que o tema da mensagem é este: impactante salvação, urgente missão. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos a impactante salvação do pecador. Olha no seu texto o que o apóstolo Paulo escreve, versículo 13. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo, ele vai fazer o seguinte, irmãos, desde o versículo 13 até o versículo 15, ele vai mostrar como uma corrente da obra da salvação e da missão da igreja. Essa corrente, né, como toda corrente, ela tem os elos. E estes anéis, estes elos, eles estão unidos, eles são inseparáveis. E cada elo, cada anel faz parte da obra de salvação que Deus realiza. Só que parte desse processo tem a ver conosco. Tem a ver com o cumprimento da missão. Então Paulo, o que ele vai mostrar? A salvação do pecador começa com o envio do pregador. Tudo isso está junto. Mas primeiro nós vamos ver a impactante salvação. E Paulo faz isso de trás para frente, tá? Então presta atenção e vamos acompanhar aqui o pensamento do apóstolo. A impactante salvação do pecador. O que diz o versículo 13? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está citando, ele é interessante que ele não fala de si mesmo, ele está citando o profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 32. Porque Paulo quer mostrar isso, que o que ele está falando não é uma novidade. É o que a Bíblia inteira ensina. Para que o pecador seja salvo, ele precisa invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é esta invocação do nome do Senhor? Não é dizer o nome do Senhor somente. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: muitos dirão, Senhor, Senhor, mas eu direi, afasta-te de mim, eu não vos conheço. A invocação, irmãos, é algo que provém do coração. É uma entrega, é uma convicção. Aquele que realmente receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, este será salvo. Então, para que o pecador seja salvo, é necessário que ele invoque, é necessário que ele abra os seus lábios e que ele confesse com a sua boca que Jesus Cristo de fato é o seu Senhor, é o seu Salvador. Se ele fizer isso de coração, ele é salvo. Paulo já havia dito isto antes, viu? Olha o que diz aí no capítulo 10, versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, irmãos, o primeiro ponto impactante da salvação do pecador é que, se o pecador invocar, ele é salvo. De coração, com convicção, ele é salvo. Mas eu quero adiantar o segundo ponto aí. Versículo 14, o que Paulo disse? O que vem antes da invocação? Né? Lembra que Paulo ele vai de trás para frente. Então, o que vem antes da invocação? O que o pecador precisa para invocar? Olha o que diz o versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
Para invocar é preciso crer. Outra tradução para esse texto seria o seguinte: como invocarão aquele que não tem fé? Então é preciso crer. Esta invocação é de uma vida entregue, é de uma vida rendida aos pés do Senhor Jesus. O que significa crer no Senhor Jesus? Crer no Senhor Jesus não é só acreditar. É reconhecer quem Ele é, de fato e de verdade. Crer em Jesus significa entregar a vida, significa dizer: tu és o meu dono, eu vou viver para ti. Crer em Jesus como Salvador significa: eu não posso me salvar, eu não posso pagar pelos meus pecados. Jesus pagou com a sua vida na cruz, Ele é o meu Salvador. Eu confio nele. Nele eu tenho perdão. É isso que significa ter fé. É crer que Jesus é o Senhor. E é crer que Ele é o único e suficiente Salvador. Se o pecador fizer isso, crer e abrir a boca e invocar, ele é salvo. Mas tem uma coisa antes. O que o apóstolo Paulo diz ainda no versículo 14? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, para crer, para ter fé, é preciso ter algo antes. O que é preciso ter antes de ter fé? O que precisa acontecer para ter fé? É preciso ouvir a palavra. Como crerão se nada ouviram? Como é que eles vão conhecer Jesus se eles não ouviram de Jesus, se eles não conhecem a Jesus? Como eles vão saber que eles estão perdidos nos pecados se nós não dissermos isso para eles? Como eles vão entender que os pecados são perdoados por Jesus na cruz se alguém não disser? Como eles vão abraçar a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus? Então é preciso ouvir, é preciso entender, é preciso receber esta mensagem com entendimento e de coração aberto. E aqui, meus irmãos, termina esse primeiro ponto, a impactante salvação do pecador. Por que a salvação do pecador é impactante? Por que Paulo mostra este processo da salvação? Ouvir, crer e invocar. Se fizer isso, é salvo. Porque, meus irmãos, prestem atenção nisso. A salvação é impactante, porque basta ouvir, crer e invocar. Não existe outra forma de ser salvo, e tudo mais é engano. Paulo está querendo mostrar como os judeus eram enganados. Os judeus, eles pensavam que eles tinham que ser santos, perfeitos, e cumprir aquela lei, aqueles rituais. E Paulo diz, estão perdidos, são zelosos, são religiosos, mas estão perdidos, porque eles não creem em Jesus, eles não conhecem Jesus. Eles têm fé neles mesmos. Eles têm fé que eles são bons, que eles são santos, que eles estão agradando a Deus. Mas nenhum de nós agrada a Deus. A nossa salvação não depende de nós. De maneira que Paulo está mostrando como a salvação em Jesus é uma grande libertação. Porque eu preciso saber o que Jesus fez por mim. Eu preciso aceitar isso e descansar nisso. Eu preciso confessar que Jesus é o meu Senhor e Salvador pela fé. E eu sou salvo desta maneira, pelo que Ele fez, confiado nele, recebendo a obra que Ele realizou na minha vida. Eu sou salvo. Ele me salva. E é por isso que é tão impactante, irmãos. Não depende do nosso sacrifício. Outra coisa importante, viu, que hoje muita gente é enganada com isso, né?
não depende do nosso dinheiro, né? Não depende da minha posição, não depende do nome da minha família. Os judeus eram a descendência de Abraão e estavam perdidos. Você pode ser filho do pastor, do presbítero, do dono da igreja, de quem for. Se você não ouvir, crer e confessar com a sua boca e com o seu coração, você não é salvo. Mas se você fizer isso, você é salvo. E isso é suficiente para a salvação do pecador. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso. Eu estava cantando essa canção aqui, né? Parabenizo aí a equipe de louvor. Muito, muito, muito bom, né? Muito gostoso assim louvar o Senhor com estas canções, com essas letras maravilhosas. Essa canção Jeová, né? Jeová, que fala de tantas coisas que o Senhor nos concedeu, não é? Por Cristo Jesus. Ele nos concedeu a posição de sermos filhos de Deus. Ele nos concedeu o perdão dos nossos pecados. Ele nos reconciliou consigo mesmo. E nós, merecendo a condenação e o inferno, nós recebemos o reino de Deus. Por meio de Jesus, nós somos filhos do Senhor. O Senhor tem preparado para nós morada eterna no seu reino de glória. De maneira que nós somos privilegiados, tremendamente abençoados. E como eu disse no começo, nós deveríamos gastar toda a nossa vida para agradecer a Deus o que Ele realizou para a nossa salvação em Cristo Jesus. E é um negócio até difícil de acreditar. Mas é assim, irmãos, a salvação. A salvação é por graça. A salvação é pela fé. A salvação é cumprida e realizada por meio de Jesus Cristo, da obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Que coisa maravilhosa. Mas, irmãos, agora, presta atenção, nós temos uma segunda parte. Não para por aí. Impactante salvação. O que vem depois? Urgente missão. Nós somos salvos, nós fomos salvos, mas do nosso lado as pessoas estão perdidas. E o que o apóstolo Paulo diz? Paulo vai mostrar agora a importância da missão, a necessidade que nós como igreja temos de cumprir a missão, porque a salvação do pecador depende da missão. Então agora Paulo vai falar da importância, da urgência da missão. Ainda no versículo 14, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz? Aquela corrente da salvação, ela continua. É preciso ouvir, crer e invocar. Se fizer isso, é salvo. O pecador é salvo. Mas não para por aí. O que vem antes do ouvir? Né? Então olha o que diz no versículo 14. E como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem pregue? É preciso ouvir para ser salvo. Tudo começa aí, na vida de quem vai ser salvo. Mas para ouvir é preciso que um salvo pregue. Como eles vão ouvir se ninguém pregar? A palavra pregar aí, irmãos, significa proclamar, significa testemunhar. E para fazer isso, não pode ser só informação, é um testemunho de vida. Pregar aí, a palavra que Paulo usa, é a palavra de você transmitir para a pessoa o que você recebeu. Dar o testemunho. Então agora, irmãos, Paulo está mostrando para a igreja dos Romanos, e para nós também, a importância da missão, a importância da pregação. Não existe salvação sem pregação. Já parou para pensar nisso? Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios,
que nós fomos salvos pela loucura da pregação. A loucura da mensagem da cruz. Não existe salvação sem pregação, sem testemunho. De maneira que nós temos uma responsabilidade muito grande de transmitir para as pessoas o que nós recebemos. Irmãos, eu vou traduzir isso aqui para cada um de nós. Nós precisamos contar para as pessoas, de forma muito detalhada, o que nós vivemos. Nós precisamos mostrar para as pessoas, por exemplo, que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Elas precisam pedir perdão a Deus, porque elas têm vivido uma vida de ofensa a Deus. Nós precisamos dizer isso para as pessoas. Você se lembra quando você se converteu? Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti. Eu fui criado na igreja, mas eu me converti com 15 anos de idade dentro da igreja. Numa pregação de uma missionária que se chamava Tânia. E eu lembro que eu estava naquele conflito. Eu pensava, se eu morrer, será que eu vou para o céu? Eu pensava, eu não conheço a Deus. O texto que o presbítero Daniel leu aqui, né? Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Porque eu fui criado na igreja e eu ouvia falar de Deus. Mas eu não conhecia Ele pessoalmente. E eu lembro quando eu ouvi a mensagem, uma mensagem evangelística, e eu entendi que Jesus morreu na cruz por mim. Eu tomei o maior susto na minha vida. Quando eu entendi que o que levou Jesus a vir do céu, a se tornar um homem, e aí naquela cruz, morrer naquela cruz, foram os meus pecados. E ele morreu para me livrar de todo o pecado, de toda a condenação, e me fazer um filho de Deus. Irmãos, como eu chorei, como eu fiquei impactado. Aliás, quem é crente vive impactado com isso, né? Que amor grande, que obra maravilhosa. Como que eu fiquei sabendo disso? Porque alguém pregou para mim. Porque aquela missionária pregou naquela noite. E o Espírito Santo falou ao meu coração. Nós precisamos, irmãos, fazer isso. A nossa responsabilidade é testemunhar, é transmitir às pessoas o que nós temos recebido. Uma das formas que nós precisamos fazer para evangelizar é a seguinte: chegar para as pessoas e dizer, você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus? E a pessoa pode dizer, já ouvi falar, eu sei quem é. Não, mas você conhece Ele? Você conhece Ele como Senhor? Você conhece Ele como seu Salvador? E nós precisamos dizer para as pessoas, não existe outro caminho. Ele veio a este mundo, Ele morreu por você, para perdoar os seus pecados, limpar os seus pecados, reconciliar você com Deus. E você precisa recebê-lo. Você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E você precisa receber a salvação de Jesus na sua vida. Como eles ouvirão se nós não pregarmos, irmãos? Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não existe salvação. Essa salvação maravilhosa, ela não existe sem pregação. Mas outra coisa que Paulo diz no versículo 15, antes de pregar, o que nós precisamos entender? Antes de pregar, olha o que ele diz no versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Aqui tem duas coisas importantes que nós precisamos entender. Por que muitas vezes nós não pregamos? Porque muitas vezes a gente está dentro de uma casa, vivendo com a nossa família a vida toda e a gente não evangeliza a família? Porque muitas vezes a gente vive no trabalho cercado de pessoas que estão sendo perdidas e nós não falamos de Jesus? Muitas vezes Deus nos dá oportunidade. A pessoa chega e fala, eu estou sofrendo. Ai meu Deus, a vida está difícil. Ai Senhor, meus pecados estão me esmagando. E a gente não fala de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não entendemos que fomos enviados. Nós não entendemos que somos missionários.
A gente às vezes tem um entendimento muito errado que quem tem que evangelizar é o pastor Valmir. O pastor Valmir fez seminário. Quem tem que evangelizar são os presbíteros, porque eles foram eleitos pela igreja, eles são os líderes da igreja. Mas isso está errado. Não é assim. Quem tem que evangelizar é o pastor Ronaldo, que é missionário. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Quem foi que inventou isso? Quem foi que disse isso? O Senhor Jesus Cristo entregou para a igreja a grande comissão. Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos entender que nós temos autoridade, nós temos que entender que nós temos a capacidade, nós temos que entender que nós somos as testemunhas. E nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos mostrar a nossa vida. Porque como as pessoas vão ouvir se nós não pregarmos? Nós fomos enviados, irmãos. A primeira parte desse ponto é essa que Paulo está dizendo. Todo aquele que segue a Jesus Cristo é testemunha de Jesus. Você pode pensar assim: pastor, mas eu não sei falar direito. Deus gosta dessas coisas, né? Sempre quando alguém diz para o Senhor que era pequeno, Deus falou: é você que eu vou usar. Lembra? Lembra de Davi quando disse, né? Eu sou uma criança. Lembra do profeta Jeremias que falou: não passe de uma criança. Deus chamou essas pessoas. Então não diga que você não é capaz. Porque quem vai fazer a obra é Deus. E outra coisa, irmãos, ninguém precisa fazer a obra igual ao outro. Faça do seu jeito. É disso que o reino de Deus precisa. O reino de Deus é isso. É a diferença como nós fazemos as coisas. Alguns evangelizam cantando. Outros fazem uma obra de teatro. Outros é na conversinha. Outros é servindo. Outros é cozinhando. Outros é fazendo exercício. E a graça de Deus, irmãos, é multiforme. Nós podemos entregar um folheto, nós podemos fazer um convite. Nós temos a vida inteira com pessoas que nós vivemos com elas, que estão ao nosso redor, e nós não evangelizamos. Porque a gente pensa que eu não tenho a capacidade que o pastor tem, eu não sou um pregador. Não precisa ser. É do jeito que você sabe fazer, é do jeito que você pode fazer. Mas faça. Porque quem vai fazer a obra não somos nós. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E para terminar, irmãos, aliás, falta o outro ponto aqui, não é? O outro ponto aqui deste enviados é que Paulo queria que a igreja de Roma enviasse ele como missionário. Se nós não vamos a outro país, se nós não vamos até os confins da terra, nós precisamos apoiar aqueles que vão. Nós precisamos enviar. Uma pergunta aqui para a igreja do Jardim IP. Quantos missionários a igreja já enviou? Filho da igreja. O Senhor chama os seus filhos, o Senhor capacita, o Senhor levanta para que outras nações conheçam a palavra. E a nossa responsabilidade é estar envolvida sempre neste envio, para que nós possamos cumprir a ordem que o Senhor nos deu, de levarmos o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Então esta palavra também tem esse significado. O Senhor levanta do nosso meio e nós nos envolvemos no envio dos missionários para que eles cumpram a missão que nós não podemos cumprir indo, mas nós podemos estar envolvidos, apoiando, orando, contribuindo para que a obra do Senhor seja realizada. Eu quero terminar essa mensagem falando do último versículo, né? O final do último versículo. Paulo diz assim: como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
Olha que coisa linda, irmãos. Essa palavra é uma palavra de incentivo. Paulo está citando o profeta Isaías. E a profecia de Isaías, ela é muito interessante. Ela é muito potente, né? Porque Isaías profetizou o cativeiro babilônico. Isaías viveu mais de 100 anos antes do cativeiro babilônico. E ele anuncia o cativeiro babilônico, mostrando que o cativeiro iria acontecer. Mas ao mesmo tempo ele anuncia que o cativeiro ia terminar. Então, Isaías diz, olha, quando houver a escravidão, depois virá a salvação. Depois virá a libertação. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Lá na Babilônia, o povo estaria escravizado. Mas Deus ia se lembrar do seu povo, Deus ia restaurar o seu povo, Deus ia salvar o seu povo e tirar do cativeiro. E o que Deus ia fazer primeiro? Ele ia enviar os mensageiros, que iam chegar no cativeiro para dizer, Deus lembrou de vocês. Deus ia mandar um mensageiro para dizer, acabou o cativeiro, acabou o castigo, né? Acabou a condenação, agora virá a salvação, e vocês vão retornar. Então Paulo está dizendo aqui, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Mas qual é o contexto, né, irmãos? Vocês sabem a distância de Israel até Babilônia? Eu não estou seguro, mas é mais de 1.000 quilômetros e menos de 2.000. Mas vamos colocar 1.000 quilômetros. Você imagina naquela época, o mensageiro sair a pé de Israel e andar 1.000 quilômetros para poder chegar lá e dizer, Deus lembrou de vocês, Ele vai libertar vocês. Como são os pés de um mensageiro que anda no deserto 1.000 quilômetros? É bonito? Um pezinho feio danado, né? Sandalinha. Naquela época não tinha sapato, né? Sandalinha cheia de terra, cheia de poeira. O pé sangrou muitas vezes. Muito calo. Muito suor. Pezinho fedido, né? Mas são os pés formosos. Por que são formosos? Porque ele veio anunciar a salvação. Os pés formosos, irmãos, são os pés dos missionários e dos evangelistas. São os pés de cada crente que luta, que ora, que busca ter a oportunidade para pregar o evangelho e dizer para as pessoas, olha, Deus não esqueceu de você. Deus, Ele ama você, Ele quer restaurar a sua vida. Jesus Cristo morreu por você, agora chegou o momento da salvação. E não existe pessoa mais importante nesse mundo do que cada um de nós quando somos usados pelo Senhor. Quando somos instrumentos da reconciliação, da salvação do pecador. Por isso que essa palavra é uma palavra de incentivo. Você quer ser pés formosos? Então seja instrumento de Deus para pregar para o pecador. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe. É isso que o apóstolo Paulo expõe para nós nesse texto. Impactante salvação. Salvação do pecador. Associada com urgente missão. Grande responsabilidade e grande privilégio que nós temos de compartilhar a palavra de Deus com todas as pessoas que estão ao nosso redor e com todos aqueles que levam a palavra de Deus até os confins da terra. Queridos irmãos, que Deus abençoe grandemente a igreja de Jardim IP. Que esta igreja seja esta igreja impactada com a salvação e esta igreja comprometida com o cumprimento da missão, desde aqui do IP até os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor.
Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por estarmos na tua presença, na tua casa, e por recebermos, ó Deus, a palavra do Senhor. Senhor, obrigado pela obra de salvação que Cristo Jesus realizou nas nossas vidas. Não pelos nossos méritos, nós jamais poderíamos conseguir a salvação, mas nós recebemos de graça. Recebemos por tua graça, pela fé que o Senhor colocou em nossos corações por Cristo Jesus, pela obra de Jesus naquela cruz e naquele túmulo, para que nós tivéssemos perdão e vida eterna. Senhor, agora, ó Deus, está sobre nós esta responsabilidade e este privilégio. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pregadores, a sermos boca do Senhor, para que, ó Deus, aqueles que estão ao nosso redor, que não conhecem a tua palavra, possam conhecer o Senhor, possam conhecer a salvação do Senhor através das nossas vidas e através da nossa igreja. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos pequenos e carecemos de Ti. Mas eis aqui as nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, para a Tua glória. Abençoa, Senhor, esta igreja, esta querida e amada igreja presbiteriana do Jardim P. Obrigado, ó Deus, pelos 24 anos de existência. E que venham muitos anos mais, debaixo da Tua bênção e debaixo da instrumentalidade do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, a obra das mãos dos Teus servos. Nós oramos, pedimos e agradecemos todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.